Olá, povo querido de São Gonçalo do Amarante, Ceará. Eu sou Bencafio Carvalho, meu nome completo é José Bento de Carvalho Filho. Sou historiador popular, né? Sou cordelista, tenho vários cordéis publicados, né? Alguns outros trabalhos literários esparsos também. Quero falar para vocês do meu amor pela terra de São Gonçalo do Amarante, pelo Ceará em geral, né? E eu venho aqui trazer como contrapartida, né, da Lei Aldir Blanc, dos auxílios emergenciais que houve da arte. Então eu estou aqui para levar a minha contrapartida. Então eu quero falar hoje sobre a história de São Gonçalo do Amarante, essa bela história, riquíssima história de São Gonçalo do Amarante, Ceará, né? Então eu gostaria de dar enfoque, né, de enfocar a questão indígena, porque o começo de tudo, o primórdio de tudo, né, de toda a história da colonização e do Ceará, da província do Ceará Grande, ou capitania, aliás, dizendo, né? E depois estados, passa pela história dos indígenas, né? Então vamos falar um pouco dos indígenas do Ceará, que habitavam essa linda região de São Gonçalo do Amarante, né? Então vamos falar dos Anassés, dos índios Anassés. Vamos começar pelos índios Anassés. Os índios Anassés que foram trazidos para essa região por Fernão Carrilho em 1699. Mas, voltando antes disso, de 1699, vamos falar sobre a César Maria do Silpé, né? César Maria do Silpé, que é o Silpé, um distrito de São Gonçalo do Amarante, que eu tenho um amor profundo, amo demais, tanto a terra como as pessoas desse lugar, né? E então, vamos falar sobre a história desse distrito e de um modo geral de São Gonçalo do Amarante também. Então, começa-se tudo em 1653, né? Com Felipe Coelho de Moraes sendo o dono dessa César Maria. Então, Felipe Coelho de Moraes, ele tinha um irmão chamado Jerônimo Coelho de Moraes, e ele dominava essas regiões aqui. Felipe Coelho, ele fez um acordo com os índios, acordo de criar gado ali junto à Fortaleza, né? Junto à Fortaleza, naquela região de Caucaia. Então, ele conseguiu grande sucesso no seu empreendimento, né? Ali com a ajuda dos indígenas, ninguém sabe de qual forma, se ajuda forçada ou espontânea, né? Mas, então ele se tornou um grande produtor de carne. Então esse soldado, ele foi reconhecido pela coroa portuguesa, né? Ganhou essa César Maria, que ia dali aproximadamente do rio Ceará até esse rio Silpé, esse rio aqui, do Silpé. Então, essa era a César Maria que ele ganhou, que veio também a ser alocado aqui os Anassés. História dos Anassés é um pouco do povo guerreiro e sofrido, né? Porque depois de suas terras serem tomadas, né? Eles serem massacrados por diversas vezes, eles vieram fazer parte da Confederação do Cariri. Eles aderiram à Confederação do Cariri, né? E também participaram, em 1713, do ataque a Aquiraz. Se não fosse esse ataque feito com participação dos Anassés, provavelmente a capital do Ceará hoje seria Aquiraz, não Fortaleza, porque os sobreviventes vieram a pedir socorro nos muros de Fortaleza, né? Então, voltando à história de Felipe Coelho de Moraes, então, quando, por ocasião da sua velhice, né? Claro que todo mundo envelhece e morre, ele então veio. Quem veio para esse lugar foi um português. Felipe Coelho de Moraes, para quem não sabe, era um negro, né? Ele e seu irmão, né, que eram negros. Mas, quando ele faleceu, veio para suas terras Antônio da Costa Peixoto. Antônio da Costa Peixoto, ele chegou aqui e fixou residência às margens do rio Silpé, e em seguida foi ser vereador em Aquiraz, né? Em seguida ele foi ser vereador em Aquiraz.
Então, a sua filha, Apolônia da Costa Peixoto, ela veio morar no Silpé. Ali ela ensinava, né, catequizava. Então, sua filha, a primeira pessoa branca que nasceu no distrito de Silpé foi Quitéria Marques de Jesus. Quitéria Marques de Jesus, que veio a se casar com Antônio Rodrigues de Magalhães, que é o fundador da cidade de Sobral. Então veja bem que naquela época, é justamente por essa época que foi fundada a povoação do Silpé, que foi ali erguida a capela do Silpé, né? Em honra, né, a Nossa Senhora da Soledade. Então, naquele tempo, houve então o termo de encapelamento daquela capela, né? Onde houve doações de terra, doações de animais, de cavalares, né? Muares e gado vacum, ovelhas, todo tipo de coisa foi doada à santa. E então, em 1741, foi fundada a igreja, né? Foi fundado também o Silpé, estando presente ali várias autoridades, como Antônio Rodrigues de Magalhães, sua esposa, né? Seu sogro e sua sogra, várias autoridades estavam presentes ali no tempo de encapelamento. E ali foi convidado um padre para ficar rezando suas missas, fazendo casamentos, batizados. Mas essa é a história do Silpé, né? Que está dentro também do contexto da história de São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante, ele também é muito mais antigo do que a data da sua fundação, e por Neco Martins, né? Pelo coronel Neco Martins. Neco Martins, este que é oriundo de Sítios Novos, Nova Soure, né? Que é o município hoje de Caucaia. Então ele chegou nessa região da Prejubaca em 1888, né? E 98. Então, essa cidade então pertencia, a localidade pertencia então a Paracuru. E quando ele chegou, então ele tornou-se assim o fundador de São Gonçalo do Amarante, juntamente também com os alcântaras que chegaram pela mesma época, né? Então ali ele iniciou o domínio, a povoação, o povoamento da região de São Gonçalo do Amarante, ali na Prejubaca, por aquela região da Prejubaca. E então ali ele é considerado o fundador, Neco Martins, né? Coronel Neco Martins. Então essa história linda de São Gonçalo do Amarante é uma história que está ligada às disputas políticas, né? Às acirradas disputas políticas. Ora, São Gonçalo pertencia a Paracuru, ora Paracuru pertencia a São Gonçalo, entendeu? Então, essa terra de São Gonçalo teve o nome de Anacetaba. Por que Anacetaba? Porque Anacetaba é uma homenagem aos índios Anassés, porque os Anassés, eles habitavam esse sítio, né? Então, Anacetaba, Taba quer dizer aldeia, né? Então a aldeia dos Anassés, Taba dos Anassés. Então essa história de São Gonçalo ela é muito rica e certamente não se tem registro da fundação do povoado de São Gonçalo do Amarante. Eu não encontrei registro de fundação do povoado de São Gonçalo do Amarante, porque quando Neco Martins chegou em São Gonçalo do Amarante, que não tinha esse nome, já havia um arruado, um pequeno arruado, né, que devia ser um pouco mais novo do que o Silpé, não muito mais novo, mas um pouco mais novo do que o Silpé. E então, ele ali chegando, iniciou logo a criação de gado, iniciou também na atividade da carnaúba. Então ele extraía a carnaúba, os alcântaras faziam a produção industrial da cera de carnaúba, outras coisas lá, que a carnaúba é muito importante para essa região, porque dela se produz muitas coisas, desde a madeira, a palha, a cera, né? Muitas coisas, até os urus dos índios, né? Erupebas, chapéus, muitas coisas importantes se extrai da carnaúba. Então ali ele
teve essa visão desse comércio, né, com Martins, e então a cidade cresceu sob o domínio do coronel Neco Martins, e ali todas as pessoas que chegavam eram acolhidos por eles, desde que tivesse a obediência, né, ao seu comando naquela região. Então tinha terra, tinha seu lote de terra de graça para trabalhar, e assim a cidade foi crescendo, né, e eles construíram então a igreja, né, Procópio Alcântara, justamente com Neco Martins, construíram ali a igreja de São Gonçalo do Amarante, aquela belíssima igreja que já foi ampliada, né, algumas vezes já, e hoje se encontra uma nova ampliação muito bonita, né, uma arquitetura muito bonita no centro da praça, linda. Então nós vemos assim que a história de São Gonçalo é uma história que está ligada à história do Ceará, né, como um todo, porque pelo Silpé passou os fundadores de várias cidades, né, fundadores de cidades como Cruz, Bela Cruz, Sobral, Quiterianópolis, Santa Quitéria, né? Então tá tudo ligado à história de São Gonçalo do Amarante, porque Silpé é São Gonçalo do Amarante, né? Então assim nós vemos essa história maravilhosa nesse contexto histórico que São Gonçalo está inserido, né? Então nós vemos que esse desenvolvimento que houve daquela época de São Gonçalo do Amarante, na época do seu povoamento, teve assim um tipo de entrada também na era do algodão, mas aí quando veio a praga do bicudo, então foi um prejuízo geral para o Ceará. E chegando aos tempos modernos, nós temos a grande vinda, vamos chamar assim a grande sorte de São Gonçalo do Amarante por ter Pecém, né? Por ter aquele mar profundo que fica no Pecém, no distrito do Pecém, aonde pode se ancorar grandes navios, né? Então veio esse projeto do porto, mas só quando veio esse projeto do porto e do parque industrial, novamente foi atingida a comunidade indígena, né? Novamente o índio se tornou assim a grande vítima, porque naquela região ali era a região dos anassés também, dos remanescentes dos anassés, né, aquele povo sofrido e sobrevivente antigo, daqueles tempos mais antigos, né? E então, novamente, foram obrigados a deixar a sua terra para dar lugar ao progresso. Para dar lugar ao progresso, porque o progresso é muito importante e não pode parar, né? Então, foi alocados no Silpé em alguns povoados que foram criados para eles, né? Tem Novo Torém, tem Novo Tapuí, né? Tem a Forquilha, tudo são pequenos povoados de onde vieram esses povos que habitavam naquela região do Porto, né? Mas veio o grande progresso e uma coisa muito boa para São Gonçalo, veio trazer empregos, né? Veio trazer um complexo industrial importantíssimo não só para São Gonçalo do Amarante, né? E para a sua população de uma forma geral, como também para o Ceará. Então, São Gonçalo é assim abençoado por Deus e abençoado, né, por São Gonçalo do Amarante, né, e Nossa Senhora da Soledade, e pelos céus, pelos deuses, né, e por Tupã, o deus dos anassés. E assim é uma terra maravilhosa que veio trazer essa riqueza, essa perspectiva de futuro brilhante para essa terra, né? E hoje São Gonçalo é conhecido mundialmente, né? Através do seu povo, através de seus artistas, através da sua cultura, né? Através da sua arte, através do seu porto, do seu desenvolvimento, né? Da sua indústria. O mundo está de olho em São Gonçalo, né? Então, essa é o enfoque principal e atual que nós temos que dar à história de São Gonçalo. São Gonçalo, o São Gonçalo de hoje, o São Gonçalo que produz benefícios, renda e riqueza para os seus filhos, né? Então eu fico emocionado quando eu falo da história de São Gonçalo do Amarante, porque eu tenho um amor especial, um amor assim dentro de mim, uma coisa muito forte, né? Por essa região toda, o mar, o sertão, né? Todos os lugares, né? A sede, os distritos, quer seja no sertão, quer seja na praia.
Então, a sua história é riquíssima. O envolvimento o envolvimento da sua população com a arte, com a cultura, né, com o trabalho, com o labor, com a vontade de se desenvolver, com a sua sede de progresso e de crescimento, né? Então, a história de São Gonçalo do Amarante, ela continua sendo feita pelos seus filhos todos os dias. Todos os dias nós estamos fazendo a história de São Gonçalo do Amarante, nos orgulhando da história passada, dos tempos idos e, ao mesmo tempo, nos orgulhando do presente, né? De que nós vivemos no presente, apesar de toda essa dificuldade vivida, trazida por essa maldita pandemia, mas nós temos uma perspectiva, uma esperança, confiamos que o nosso Criador ele vai dar um basta nisso, juntamente iluminando os homens de bem dessa terra, desse país, desse estado, né? Então nós vamos continuar fazendo a nossa história desenvolvimentista, a nossa história de progresso, a nossa história cheia de cultura, cheia de identidade própria, essa nossa história cheia de identidade própria, né? E que encanta todos, que encanta o Brasil, que encanta o Ceará e que está tão próximo de Fortaleza, né? A capital hoje até faz parte como zona metropolitana de Fortaleza, né? Porque foi incluída devido à importância da sua terra, do seu povo, a proximidade e o progresso industrial trazido pelo porto e o complexo industrial e portuário do Pecém, né? Então, essa é uma história que eu espero que vocês tenham assim, assimilado alguma coisa, né, do que eu disse aqui. E essa é a minha contrapartida desse que eu estava devendo da Lei Aldir Blanc, né, da Prefeitura São Gonçalo do Amarante e do Estado do Ceará e do Brasil, né? E eu agradeço a todos e dou um beijo no coração de todos.